aos que já chegaram, aos que ainda não chegaram, não tem como dar boa noite, né? O pessoal de casa continua offline, então pode ser que depois eles assistam a pregação. Para começarmos, gostaria de chamar o Nivaldo, fazemos oração. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua bondade, por esse dia que o Senhor nos dá. E esta noite já iniciada, o Senhor nos permite o nosso encontro aqui, esse ajuntamento onde queremos manifestar diante do Senhor nossa gratidão pela sua bondade, a sua graça revelada ao longo do dia. Também queremos aprender do Senhor mediante a leitura e a exposição da tua palavra. Nós oramos, ó Pai, para que esse tempo juntos aqui seja um tempo de edificação para a nossa vida, de crescimento espiritual, de instrução, para que possamos aprender mais um pouco da tua palavra, da tua vontade. E queremos, ó Deus, que o Senhor também nos dê a graça de não sermos ouvintes negligentes, mas praticantes, ó Deus, do ensino da tua palavra. Nós clamamos a tua graça por nós que vamos ouvir, que o Senhor nos faça ter ouvidos e coração bem atentos à tua palavra, e pelo teu servo que vai ministrar, que o Senhor também esteja com ele, dando ele toda a graça, condição espiritual, emocional, ó Pai, para que ele possa transmitir a tua palavra com fidelidade e com autoridade espiritual. Nós suplicamos a tua bênção e também manifestamos a nossa gratidão e o nosso louvor a ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar o hino de número 265 primeiro. 265. Contigo poder eu venho, refúgio na tribulação, constante me amparador, refúgio na tribulação. Oh, estrela favorito no temporal, no temporal, no temporal. Oh, estrela favorito no temporal, refúgio na tribulação. Já te sombra descanso da tribulação, vigia pela escuridão, descanso da tribulação. Ó, favorito no temporal, no temporal, no temporal. Ó, favorito no temporal, refúgio na tribulação. Piloto grato mar, consolo na tribulação, orador do singular, consolo na tribulação. Promessa da sabedoria no temporal, no temporal, no temporal. Promessa da sabedoria no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é nosso benfeitor, auxílio na tribulação, defende eterno
Vamos pegando outros enquanto cantava. Final de canto outro. Irmãos, para os que estavam aqui semana passada, a gente pôde refletir um pouco a carta aos Romanos, no capítulo 7. E trazendo um breve resumo, a ideia não é que seja uma coisa contínua, até porque vai ser outro texto, né? Só que, na minha cabeça, fez sentido uma coisa ser ligada com a outra. Então, eu queria fazer um breve resumo do que foi conversado na semana passada. No verso em questão, vem trazendo um homem, né, no nosso caso, quando nós entendemos que estamos com o pecado, nosso corpo vivendo o pecado é um hospedeiro no nosso corpo e nós não conseguimos fazer nada de bom. Inclusive, o pecado utiliza da lei para nos matar. E com isso, conseguimos entender que o pecado é algo maligno, muito maligno, extremamente maligno. E também conseguimos entender que as pessoas não são, nunca foram e nunca serão salvas por obras da lei, salvas por praticar a lei. Porque, uma vez que elas são pecadoras e continuam tentando querer fazer a lei, cumprir o que a lei manda, olhando para a lei e olhando o bom que eu quero fazer, eu não consigo, mas eu faço o mal. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu não consigo cumprir porque eu sou um homem pecador. E também o quanto o pecado escravizou o homem. De que maneira o pecado tornou-se o senhor de todos os seres humanos que nascem após Adão e Eva terem caído. E a lei, por fim, foi dada para que o melhor de todos os homens pudesse dar o grito de socorro: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa carne? E esse pode ser o seu caso hoje, se você aceitou a Cristo como seu único Salvador. E a defesa que tentei explicar era que esse texto falava de um homem, ou de uma mulher, né, que estava pronto para se converter, pronto para aceitar ao Senhor Jesus Cristo e conseguia reconhecer o quão pecador ele era. E depois disso, né, após a pessoa se converter, o que ela faz? Como ela age? De que maneira ela anda? O que ela busca? E nisso, a gente vem para o texto de hoje, que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 24. Quem estiver com as suas Bíblias e quiser abrir. O texto diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Oremos mais uma vez. Querido Deus, amantíssimo Pai, Senhor, estamos aqui diante da sua Sagrada Escritura. O Senhor instruiu homens no passado para nos dar o que temos hoje e conhecemos como a Bíblia, que apontam para Cristo, que apontam para a maneira como devemos viver em igreja, da maneira como devemos ser dispenseiros do Senhor. Esteja conosco agora, nesse momento, que possamos entender as suas santas palavras e que elas possam se tornar vida nos nossos corações, vida na nossa vida, que ela possa se tornar algo ativo, que possamos usar isso no nosso dia a dia. Esteja conosco, que eu possa ser apenas um instrumento, Senhor, para transmitir a sua mensagem.
a essa igreja. Seja conosco hoje e sempre. Amém. Hoje vamos refletir um pouco sobre os desigrejados. Os desigrejados, possivelmente, são pessoas que, de alguma forma, se sentiram magoadas, chateadas, de alguma forma, foram machucadas pela igreja. De certa forma, se sentiram no direito de não querer estar congregando em uma igreja. Eles, de certa forma, até dizem que acreditam em Jesus, dizem que acreditam como seu Salvador, porém, não veem a necessidade de estar congregando em uma igreja. Não veem a necessidade de ter uma participação presencial em uma igreja. Possivelmente assistem vídeos no YouTube e com o crescimento, da tecnologia, através do rádio, através da televisão, hoje do YouTube, talvez de um podcast, as pessoas acham que elas podem assistir uma pregação e ser crentes aonde elas bem entenderem. E no caso, até dentro de casa e não com a convivência dos irmãos. Então, fica a pergunta: se congregar, se estar em uma igreja, se limita apenas a vir até a igreja, assistir uma pregação, cantar um louvor, se isso for congregar, por que um desigrejado estaria errado? Se isso é ser um crente, se ser crente é vir à igreja no domingo, na quarta, na quinta, o dia que você quiser, assistir um louvor, assistir uma pregação, voltar para casa, então você está congregando. Se isso for congregar, então o desigrejado está fazendo algo certo da maneira dele. E aí nós conseguimos olhar para o texto. No verso 25 diz o seguinte: não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, vão a reuniões. Pelo contrário, deem o dízimo. Pelo contrário, faça o que você bem entender. Mas não. O texto diz: pelo contrário, façamos admoestações. Conseguimos entender que o contrário de ser uma pessoa que não congrega é uma pessoa que faz admoestações. Então, se alguém perguntasse para você de que igreja você é, você poderia talvez pensar na igreja em que você assiste um culto no domingo. Mas a resposta certa seria o local aonde você exerce admoestações. O local aonde você exerce cuidado. E de que maneira temos cuidado do próximo? Entendam que façamos admoestações é uma ação. É algo que você faz, não é algo passivo, mas é algo ativo. Animar os outros não é uma coisa que simplesmente acontece, mas que, pelo contrário, você exerce admoestações, você busca estar na prática do cuidado ao próximo. A pergunta é: você congrega ou você vem na igreja no domingo? Nós vivemos em comunidade e a admoestação, a busca pela admoestação, é uma busca mútua. É uma busca que, através da comunidade, nós exercemos. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não é algo que você vem à igreja para procurar ser servido. Você vem à igreja para servir e para dar algo
alguém. A gente não vem aqui à igreja como alguém que vem num teatro. A pessoa paga pelo ingresso, ela entra, ela senta na cadeira, às vezes compra a sua bebida e leva para dentro, assiste e sai de lá feliz porque ela participou de uma atividade. Não é dessa maneira que devemos viver a igreja. Até porque a igreja não é esse templo no qual nós estamos dentro. A igreja somos eu e você. E às vezes, podemos olhar para algumas pessoas que talvez sejam um crente sanguessuga. Crente sanguessuga não é aquele que só vem aqui no domingo à noite para fazer o lanche e depois vai embora. Mas o crente sanguessuga é aquele que busca estar aqui, só que nunca está aberto o suficiente para dividir a sua vida com o outro. Ele nunca quer dar nada a ninguém. E o dar aqui não fala sobre dinheiro, não fala sobre qualquer outra coisa que você pode julgar na sua vida importante. E o fato é que, para fazermos admoestações, não precisamos de nada. Não precisamos de uma faculdade, não precisamos saber ler e também não precisamos de ter um curso de aconselhamento bíblico, né, Jorge? Tem como fazer sem. Claro que se for uma pessoa que se instrui nisso, ela vai se tornar uma pessoa mais apta. Acontece que para fazermos admoestações, o que precisamos é de nos tirar do centro da nossa própria vida. Para fazermos admoestações, nós temos que abrir a nossa agenda para as pessoas que estão ao nosso redor. Para fazermos admoestações, nós temos que abdicar de prazeres, de vontades, de desejos e colocar pessoas da igreja no nosso dia a dia. Como temos buscado isso? A gente vem aqui à igreja e a gente busca estar próximo às pessoas ao nosso redor. Nós demonstramos amor nas nossas atitudes, demonstramos amor no nosso modo de agir, exercemos admoestações no nosso próximo. Temos que ter ânimo para as pessoas que estão. Ou então, seremos pessoas que apenas recebem. E, infelizmente, se não exercemos admoestações, se não cuidamos do próximo, se não demonstramos amor, podemos estar vindo à igreja em todas as reuniões. Podemos estar aqui desde o dia em que essa igreja abriu e vivermos como um desigrejado. Porque ser um membro de uma igreja não é simplesmente frequentar as reuniões. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruindo e aconselhando-se mutuamente em sabedoria, louvor a Deus com salmos, hinos e cânticos, com gratidão no coração. A palavra de Deus habita em nós não quando as pregações são fortes, não quando o púlpito é forte. A palavra de Deus habita ricamente em nós quando nós nos instruímos e nos aconselhamos mutuamente com sabedoria. Uma igreja forte
ela não pode ser definida por boas pregações. Uma igreja forte, ela precisa ser definida por irmãos fortes. Quando você abre mão do seu tempo para estar com os outros, para instruir os mais novos, ou então, não novos de idade, mas talvez novos na caminhada cristã. Muitas das vezes, igrejas são fracas por negligenciarem o discipulado mútuo, o ensino uns aos outros, a instrução mútua em sabedoria e louvores a Deus. 1 Tessalonicenses 11, 1 Tessalonicenses 5, verso 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito agora. Também o verso 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenadas, consolando os desamparados, amparando os fracos e sejam pacientes. Infelizmente, nem todos os que foram batizados nessa igreja, cresceram nessa igreja, estiveram ao nosso redor, estão aqui até o dia de hoje. Alguns talvez se desgarraram, alguns se desviaram, alguns outros podem ter ido para outras boas igrejas. O fato é de que é provável que uma pessoa que andava tanto tempo ao seu lado, talvez nunca tenha ouvido sobre a sua fé. E dessa forma não foi instruída, não foi edificada, não foi exortada a continuar na caminhada. Talvez tenhamos amizades, talvez tenhamos amigos, não dentro da igreja, mas fora, que talvez nunca escutaram que somos cristãos. Que nunca pudemos exercer o nosso ministério de sermos dispenseiros do Senhor, buscando levar a este mundo a palavra de Deus. E na vida de igreja, de igual forma. Às vezes a pessoa está definhando na fé e você vai virar e falar assim, nossa, foi tão de repente. Só que você não gastou o tempo da sua vida para perguntar como estava a caminhada dela cristã. Se ela estava fazendo o devocional, se ela estava em um momento de oração, se ela estava em um momento de comunhão, ou se ela vinha na igreja só por vir. E dessa forma esquecemos de admoestar os nossos próximos. E dessa forma, às vezes deixamos de buscar o discipulado. No ano passado, recebemos aqui o Jim. E no último dia, eu achei um ponto que ele colocou sobre o discipulado muito importante. E eu tenho uma preocupação que talvez algum dia a fala dele se torne real na nossa igreja. Talvez não estejamos dando a devida importância a... Vamos colocar assim, o Jim não é uma pessoa que está aqui todos os dias para falar o que a nossa igreja é ou não é. Só que quando ele coloca o posicionamento como ele colocou de ver o que acontece em outras igrejas, se nós vemos esse aviso e não buscamos mudar a nossa rota, talvez o nosso fim seja o que ele realmente falou. Pode colocar. Claro. Qual deles deve ser o ensino coletivo?
Peraí, let me just repeat the question for the... Okay. Então a pergunta foi, já ficou claro que a base da pirâmide da vontade de Deus é o conhecimento e também ficou claro que a responsabilidade é individual. Mas qual é o papel dos ensinadores na igreja? Será que eles o foco principal deles deve ser o ensino coletivo ou o ensino individual? Aí o Jim perguntou, o que você quer dizer por esse ensino individual? E aí o Jorge falou, porque cada um tem a sua própria situação. É isso? Okay. I think that in general, the teaching needs to be for the whole church. Então eu acredito que em geral o ensinamento precisa ser para toda a igreja. The whole church needs to be taught the whole counsel of God. Toda a igreja necessita ser ensinado todo o conselho de Deus. You need to be taught the theology. Você precisa aprender teologia. And you need to be taught what the Bible says, Então você também precisa ser ensinado o que a Bíblia diz, what to do, how to do it. o que fazer e como fazer. And so the whole church needs to hear this. Então toda a igreja necessita ouvir isso. Now, I believe also that there is a place for the training of certain ones in the church. Agora, eu também acredito que existe um espaço para o treinamento de certas pessoas na igreja, So that they are going to be equipped themselves to become teachers. para que eles sejam equipados para eles mesmos se tornarem ensinadores. So this would be 2 Timothy 2:2. E aí isso seria 2 Timóteo 2:2. And here we have the 4 generations of the church. E aqui nós temos as 4 gerações da igreja. Paul is writing to Timothy. E Paulo está escrevendo para Timóteo. Paul was the pioneer missionary. Paulo era o missionário pioneiro. And so Paul says, the things that you have heard from me E aí Paulo diz, o que você ouviu de mim, among many witnesses. na presença de muitas testemunhas. So Paul taught Timothy. Então Paulo ensinou Timóteo. Now he says, commit these to faithful men. Agora ele diz, transmita isso a homens fiéis. So I think that here you have Timothy now is to identify certain ones in the congregation Então eu acredito que Timóteo aqui deve identificar alguns da congregação and spend special time with them, e passar um tempo especial com eles which is to train them for ministry. para treiná-los para o ministério. He says, so that they will be able to teach others also. E aí ele diz para que eles também sejam capazes de ensinar a outros. So I think that we have here a basis for saying that the leadership, the teachers in the church, can have a special relationship with a smaller group. Então aqui eu acredito que nós temos a base para dizer que os líderes da igreja, os ensinadores da igreja, eles têm uma liberdade para ter um relacionamento espiritual um relacionamento especial com um certo tipo de pessoas, com um grupo de pessoas. Okay? So, in general, the teaching should be for the whole church, Então, em geral, o ensinamento deve ser para toda a igreja, but there are some who are going to become the leaders in the future, mas existem alguns que vão se tornar os líderes no futuro, and we need to teach them how to teach others. e nós precisamos ensiná-los a como ensinar outros. Now, I'll tell you, I've been in churches all over the world, E eu te digo que eu estive em igrejas em todo o mundo, and I have seen a pattern. e eu vi um padrão. We have here these 4 generations. Nós temos aqui 4 gerações. We have the Apostle Paul. O apóstolo Paulo, We have Timothy. a gente tem Timóteo. Timothy is told to teach faithful men. Então, Timóteo é falado para... ele ouve que ele tem que ensinar a homens fiéis. But he's not just going to pass on the doctrine, Mas ele não vai só passar as doutrinas, but he's going to train the 4th generation mas ele vai
treinar a próxima geração so that they can teach the fifth generation. para que eles possam ensinar a outra geração. But I'll tell you what I've seen all over the world. Mas eu posso te falar o que eu vi ao redor de todo mundo. You get down to the third generation Você chega até a terceira geração and things fall apart. e aí as coisas param. The church is established. A igreja está estabelecida. Okay? They have good doctrine from the pioneer missionary. Eles têm uma boa doutrina por conta do missionário pioneiro. Those who are taught by the pioneer, E aqueles que foram ensinados pelo they've pioneiro, got good doctrine. eles receberam boa doutrina. And they are faithful in teaching. E eles são fiéis no So ensino. the third generation, they've got good doctrine, Então, a terceira geração, eles também receberam boa doutrina. but the church gets comfortable. Mas aí a igreja fica confortável. You know, it becomes like an institution. E aí acaba se tornando uma instituição. And the leadership does not train that fourth generation E aí a liderança não treina a quarta geração so that they will train people after para que them. eles possam treinar a quinta geração depois That disso. third generation may teach very good doctrine, Então pode ser que aquela terceira geração ensine boas doutrinas, but they're not thinking beyond today. mas eles não estão pensando além do dia de hoje. So we have elders, we have the presbyters, we have the teachers. Então aí você tem os anciãos, você tem os presbíteros, você tem os And they're ensinadores, very comfortable in their position. e eles estão muito confortáveis na posição que eles têm. You leaders need to be preparing young men to take your place. Agora, você que é um líder, você precisa estar preparando jovens para que eles tomem o seu lugar. But men often are afraid to do this. Mas muitas vezes os homens estão com medo de fazer isso. Oh, they'll take my place and I'll be out of a job. Ah, eles vão tomar o meu lugar e aí eu não vou ter mais um trabalho para fazer. Yeah. And so there's a breakdown. E aí tem uma quebra na igreja. So that third generation, they may be teaching good doctrine, E aí talvez aquela terceira geração, eles podem estar ensinando boa but they are doutrina, not training leaders for the next generation. mas eles não estão ensinando e treinando a líderes para a próxima geração. And I've seen in so many churches, E eu vi em tantas igrejas. the elders, they get old, they die, E aí os presbíteros, eles ficam velhos, eles morrem. they retire, they move away. Ou eles se aposentam e eles mudam para outro lugar. And then you have a church that doesn't have trained leadership. E aí você tem uma igreja que não tem uma liderança treinada. And the church begins to drift and fall apart. E aí a igreja começa a se desviar e a se quebrar. And I can't tell you the number of churches we have just seen evaporate in the last 20, 25 years. E eu não posso te dizer o número de igrejas que a gente viu simplesmente evaporarem nos últimos 20, They 25 don't anos. have teachers. Eles não têm ensinadores, They don't have leaders. eles não têm líderes. And to a great extent, I lay the blame on the third generation. E na maior parte das vezes eu culpo aquela terceira geração, They're not preparing that next generation. porque eles não prepararam a próxima geração. Okay. All right. So one question about today. Foi? O ponto é que, uma vez que não discipulamos, uma vez que não exercemos o nosso ministério básico de vão a todo mundo e façam discípulos, nós não exercemos a função básica da igreja. O Dinho aqui estava falando sobre líderes, mas se isso não for uma coisa da igreja toda, porque não podemos esquecer que o entendimento reformado é que todos nós somos sacerdotes. Porque se nós esperamos que só a liderança vá discipular, ensinar, exortar, isso vira um trabalho de pessoas contratadas. Você deveria encontrar do seu lado, pessoas para te admoestar, pessoas para te exortar, pessoas para te consolar, pessoas para te amar.
Qual foi a última vez que você se importou em discipular alguém? Se o mandamento de Cristo é vá a todo mundo e façam discípulos, quem é o seu discípulo? Como sacerdote de Cristo, como você tem exercido o seu ministério? Eu não acredito numa pessoa que exerça um ministério da igreja, mas antes não exerça o ministério básico, comum, de amor ao próximo, de exortação ao próximo. Você pode ser útil a esta igreja sem nunca ser um presbítero, um diácono, um professor de escola dominical. Você pode ser muito útil a essa igreja apenas ouvindo o seu próximo, apenas amando o seu próximo. Você pode ser uma pessoa que faz toda a diferença sem nunca ter um cargo. O importante da igreja não é o que você é, mas aquilo que você faz, a maneira como você exerce. E talvez você vai virar e falar assim, não, mas eu sou só o esquenta-banco. Este ministério não existe. Os nossos bancos agora estão acolchoados, estão confortáveis, mas não é para você achar que agora o seu ministério foi encontrado. Do seu lado tem uma pessoa. Só quem não tem do lado é o Elias e o seu Jorge, mas vocês têm pessoas do seu lado. Não literalmente, mas vocês têm. Você tem uma pessoa do seu lado que precisa de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, uma palavra de carinho. Eu duvido de uma pessoa que tenha passado a semana inteira e não tenha pelo menos uma coisa que gostaria de compartilhar com o próximo. E para isso você não precisa de ensino nenhum. Você não precisa de faculdade, você não precisa saber ler. Você precisa simplesmente de demonstrar o amor ao próximo. Te tirar do centro da sua vida, abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua comodidade. Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Temos ensinado ao nosso próximo? Ou a gente espera chegar aqui no domingo e escutar o que o pregador vai falar? A gente tem vindo aqui na quinta-feira, no domingo à noite, e até mesmo com a pregação. A pregação é uma ferramenta para que possamos usar isso para falar com o nosso próximo. O pregador está aqui não como uma pessoa que está querendo fazer uma nova Bíblia, uma nova instrução. Tudo que ele tira é o que está escrito ali. Só que se não pegamos essa exortação, se não pegamos esse ensino, chegamos em casa, ligamos a televisão e esquecemos, a gente veio aqui para quê? Para receber a chamada? Para dar o ok que vimos? Ou então porque o fulano de tal é muito chato que fica me mandando mensagem cobrando que eu devo estar na igreja? Infelizmente, talvez, muitos possam estar vindo à igreja todos os dias e viver como um desigrejado. Por não estar desenvolvendo admoestação, exortação e amor ao próximo. É caro o que se paga às custas da fé por viver uma vida egoísta, de às vezes não querer abrir mão de si. Essa foi a introdução. E agora eu gostaria de passar para os pontos do verso.
Hebreus 10, 24, 25 e 26. No verso 25, o autor diz: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Não podemos viver a vida de igreja como um mero consumidor, como alguém que vem receber. O que você tem dado ao seu próximo? Você só tem esperado receber? A admoestação não é algo que você fica passivo esperando acontecer, mas é algo que você vai e faz. A admoestação significa encorajar, consolar, confortar. E perceba que para isso você não precisa de nada. Só de abrir mão de vocês mesmos. Romanos 15, 14, Paulo diz o seguinte: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondades, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Vocês estão cheios de bondade e têm todo o conhecimento e são aptos. Sabe como nos tornamos aptos a admoestar? Quando estamos cheios de bondade. E, infelizmente, talvez o que tenhamos no nosso coração seja maldade. Porque se não nos preocupamos em admoestar o nosso próximo, a encorajar, a confortar, se não estamos aptos a fazer isso, talvez não estejamos cheios de bondade. E talvez muito menos o nosso conhecimento. Se o nosso conhecimento, a nossa busca, a nossa leitura na Bíblia for negligenciada de forma diária, de que maneira a gente espera chegar aqui, em uma refeição só, resolver tudo? Em um culto só, descobrir tudo o que a Bíblia quer dizer? Mas, se temos no nosso coração bondade e o conhecimento da palavra de Deus, podemos exercer a admoestação. Essa reunião aqui é muito importante. Só que tão importante quanto encontros informais. As nossas reuniões de terça-feira nas casas. Quem pôde vir aqui na terça-feira viu quantas pessoas tinham aqui e possivelmente é a nossa reunião do trimestre que mais vem gente. Porque é uma reunião informal em que podemos abrir o nosso coração ao próximo. Às vezes a gente tem uma amizade de tanto tempo, de longa data, e nós nunca podemos ser um ajudador na caminhada cristã. As pessoas ao seu redor, elas saem da conversa de você, da conversa que tem com você, amando mais a Jesus? Ou talvez elas saem com um melhor conhecimento em futebol, em política, em gastronomia, em turismo? O que conversamos entre nós? Será que conversamos só coisas frívolas? Coisas deste mundo? Ou será que usamos da palavra de Deus para admoestar, exortar e amar o nosso próximo? Infelizmente, alguns têm vivido como se tanto faz. Tanto faz se eu venho no domingo de manhã ou no domingo à noite, é uma vez por semana eu vou. Talvez tenha aberto mão há tanto tempo de vir à ceia. O momento em que comemoramos a nossa vida cristã. Nos entristecemos porque Cristo morreu por nós, mas muito mais porque Ele ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Por que você tem aberto mão disso? Porque uma hora de sono é mais importante para você do que estar aqui na igreja celebrando a ceia. Lembrando, fazei isso sempre em memória de mim. Não é um conselho. Cristo pediu. Melhor, Ele ordenou.
a pergunta: o que acontece quando vivemos como um desigrejado? Como vivemos? De que maneira isso se dá? E como eu posso imaginar se eu realmente sou um membro dessa igreja ou se eu sou um visitante? O primeiro ponto, no início do verso, no verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. O desigrejado, ele vive longe do amor. A palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos o amor se esfriará pela maldade de muitos. Mateus 24, 12. Se o amor ao próximo é a demonstração do nosso amor a Deus, como temos aberto mão de demonstrar amor pelo nosso irmão? E nós nos animamos uns aos outros no amor. Não é um amor passional de que você pode amar ao outro sozinho. Ninguém ama o próximo sozinho. Nós estamos aqui nessa igreja para viver e nos amar em comunidade, nos amar juntos. Não tem como você amar o outro sozinho. Faz um teste, uma explicação talvez para isso. Pega uma fogueira, tira um tição do meio da fogueira e coloca ele longe, para ver se em pouco tempo ele não se apaga. O amor é esse fogo no meio da brasa. E não conseguimos amar sozinhos. Sabe por que às vezes somos tão egoístas? Porque você não ama o próximo. Porque você não se importa. Porque você talvez não tenha vivido vida de igreja. Talvez você tenha vindo aqui há tanto tempo e ainda não descobriu o que é isso. Talvez ao invés de você se reunir com outro para demonstrar amor, talvez você esteja indo para incentivar a raiva, o rancor e a inimizade. Talvez ao invés de você ser um admoestador, você esteja sendo um servo de Satanás. Afinal de contas, quem que é o pai disso tudo? Da vingança, do rancor e da raiva. E para não exercermos essa função, talvez estejamos buscando desamar ao próximo. O desigrejado vive longe do amor. O segundo ponto é que o desigrejado ele vive longe das boas obras. Cuide também de nos amar uns aos outros e na prática de boas obras. Devemos buscar ser santos em comunidade. Devemos exercer amor na comunidade. Ou então, vamos continuar sendo inúteis para o reino de Deus. Porque que atividade temos feito distante, longe do amor ao próximo? Se não fazemos nada pelo próximo e pensamos em nós mesmos. Como você tem executado essas boas obras? Você tem incentivado o seu próximo a trabalhar na obra de Deus? Você tem incentivado o outro no amor, na prática e na execução? Ou só buscamos fofocas e falar mal do outro? Terceiro ponto. O desigrejado vive longe da expectativa da volta de Cristo. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. O desigrejado não quer nem saber que dia que Deus volta. Não quer saber que dia Jesus volta. E talvez por isso você tenha aberto mão diversas vezes de estar aqui na ceia, que é a nossa expectativa de que ele volte. Porque se ele morreu e ele ressuscitou, e se cremos nisso, também temos que crer que ele vai vir. O desigrejado vive a vida
sem esperar o retorno do rei, sem aguardar ansiosamente, ele vem como um ladrão. E como é que você vai falar se ele vai voltar daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano? De que maneira você tem vivido a sua vida? Não vamos deixar de congregar. Não abra mão da ceia. Irmãos, é uma bênção. É uma bênção estarmos aqui louvando em comunidade. Não perca isso. Não perca essa oportunidade. E por último, verso 26. O desigrejado vive buscando o pecado. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não restam sacrifícios pelo pecado. Semana passada falamos sobre o homem preso ao pecado, o homem escravizado pelo pecado, o homem que só tem o pecado que habita em mim. Hoje, se você abrir o seu coração para Cristo, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você recebeu o Espírito Santo, se você não é mais escravo do pecado, por que você busca tanto? Por que você busca tanto o que é errado? Por que você busca colocar os seus membros como sacrifício ao que é errado? Por que você quer buscar aquilo que não edifica? De que maneira vamos colocar o sangue de Cristo no meio do nosso pecado? Se não somos mais escravos do pecado, somos servos, escravos de Cristo. Por que vamos voltar a essa prática? Se voltarmos a essa prática, que outro sacrifício que estamos esperando? Não tem como. O desigrejado, ele vive no pecado porque se ele não faz parte da comunidade, se ele não admoesta o outro, se ele não ama o próximo, o pecado fica mais saboroso. Porque ninguém vai perguntar, e aquele seu pecado você já largou? Ninguém vai perguntar de que maneira você tem vivido abaixo dos olhos de Deus. De que maneira você tem exercido essa vida sua cristã? Ou você vai se jogar de cara no pecado? Sabe por que devemos vir aqui na igreja? Estar aqui junto? Porque o pecado, ele é saboroso. E eu vou te falar por mim, se eu não estiver aqui, eu não estou aqui porque eu sou santo, porque eu sou bom, sou justo, não sou não. Eu estou aqui porque eu sou pecador, porque eu preciso da comunhão dos irmãos para crescer na fé. Eu preciso ver o amor do meu próximo. Como que eu vou amar a Cristo que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? É por isso que precisamos estar aqui, irmão, sendo instruídos pela palavra. É domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, quarta, o dia que tiver, quinta. Para que a gente não se jogue de cara no pecado. Não abra mão disso. Hebreus 3,13. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se não estamos juntos, se não estamos em comunidade, vamos ser enganados, endurecidos pelo engano do pecado. Porque o nosso próximo, quem era para estar nos discipulando, nos admoestando, e quem eu deveria estar discipulando, admoestando, não está aqui. Está abrindo mão da comunhão. Eu não venho muitas vezes aqui dar sermão. Não venho muitas vezes aqui pregar, tem pessoas muito mais instruídas que eu. Mas algumas vezes o que paira na minha cabeça é, depois que isso daqui acabar,
o que você vai levar para casa? Será que vamos só lembrar de que talvez eu não tenha uma dicção boa, ou de que talvez a minha mão fica travada, ou que eu gagueje? Ou talvez a gente vai lembrar que para congregar, temos que admoestar o nosso próximo. Isso é uma ferramenta, irmãos. Isso é uma ferramenta para levarmos ao nosso próximo, levarmos ao nosso irmão. Procure alguém para que você possa discipular. A conclusão, e eu fiquei com um pensamento muito forte se eu tocava no assunto ou não, mas não entendo como uma afronta, não entenda como falta de amor. Mas eu tenho 3 pontos. O primeiro ponto é para a nossa liderança. Não termos pessoas aqui na quinta-feira é uma coisa extremamente preocupante. Só que podemos estar a igreja inteira aqui, presente, e na falta de admoestação ao nosso próximo. Podemos estar aqui, a igreja inteira, todos os membros, e faltando em discipular, exortar, amar. O meu ponto não é que não devemos vir à igreja, muito pelo contrário, devemos estar aqui, sempre. Só que a preocupação principal deveria ser de que maneira os membros têm feito isso. Será que estamos vindo por vir? Ou vindo para demonstrar amor ao próximo? O segundo é para os anciões, mulheres, não sei, pessoas que estão aqui na igreja há tanto tempo e que talvez não tenha discipulado ninguém. Não fique esperando a melhor hora. Não fique, quando eu terminar minha faculdade ou pós-graduação, eu vou procurar alguém. Não fique procurando isso. Os novos na fé, novos de idade, pessoas que você pode olhar, os seus irmãos que estão aí do seu lado, eles precisam saber da sua luta, da sua fé, a sua luta do dia a dia. Você que está aqui há tanto tempo, que viu essa igreja ser construída, que viu coisas que talvez o mais novo aqui não viu. Por que você tem dificuldade de passar isso adiante? Por que você não pode pegar uma pessoa? Não estou falando para você fazer um grupo. Se todo mundo da igreja pegar uma pessoa para discipular, todo mundo vai ser discipulado. Não fique esperando o momento ideal. Faça. O bom do discipulado é que ele é um crescimento mútuo. O mais novo aprende com o mais velho aprende com o mais novo. Coloque isso na sua agenda. Coloque isso na sua agenda. Coloque isso como uma meta da sua vida. Exerça o seu papel da grande comissão. Não deixa isso de lado. E por último, você. Não você hipotético, você que está aqui. Talvez que só venha aqui no domingo. Que só venha em uma das reuniões e você escolhe. Olhe bem dentro do seu coração se você é membro dessa igreja ou se você é só um visitante. Você pode ter o seu nome no quadro de membros. Só que ser apenas um visitante, se você não exerce a admoestação. E talvez por isso você não acha que é tão ruim você faltar com frequência à igreja para fazer N outras atividades. Talvez até mesmo olhar e falar assim, eu vou visitar outra igreja. O que tem de mais, né? O que tem de mais é que se você já não exerce aqui, lá você não vai exercer menos ainda.
Pense no seu coração. O porquê você tem falta de bondade, de amor. Será que é conhecimento? A nossa igreja tem conhecimento e tem muito. Talvez o que esteja faltando é você colocar ele em prática. Não se esqueça, você é um servo de Deus. E você não precisa ter cargo nenhum. Você não precisa da aprovação ou do Neemias, ou do Bruno e do Nivaldo falar que você pode. E muito menos você tem que esperar eles mandarem você fazer. É só você pegar e fazer. Abrir mão da sua agenda. E olhe no seu coração e se pergunte por que você está aqui há tanto tempo e talvez seja só um visitante. E não tenha experimentado a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Amém. Vamos cantar o hino de número 233? Não, 236. Mais perto de ti. Perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Marchando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. De noite vou orar, mais perto quero estar, mais Senhor nosso Deus, obrigado por o Senhor permitir que estamos aqui mais uma vez, ouvindo a tua palavra, Deus. Deus, nessa posição, para a gente estarmos aqui sempre reunidos ouvindo de ti, Deus. Obrigado pelo grupo aqui presente, Senhor, que a gente estamos grato pela disponibilidade de cada um estar aqui hoje, Deus. E agradecer por aqueles que também estão em casa, pela internet, ouvindo depois essa mensagem, meu Deus, que o Senhor continue abençoando o seu servo, Deus. E agradecer por tudo mesmo, Senhor. E que o Senhor cuide dos nossos caminhos, ao levar nós para nossas casas, e que o Senhor sempre possa estar abençoando essa igreja, meu Deus. Esta é a oração que eu faço em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.
As reuniões da semana. Próxima reunião, no sábado, domingo pela manhã, às 9 horas, a ceia do Senhor. Todos estão convidados. Às 10h15, escola bíblica dominical. Domingo à noite, às 7 horas, ensino da palavra de Deus. Na terça-feira, reunião nas casas. E na quinta que vem, como hoje, ensino da palavra de Deus. Eu acho que é isso. Então, obrigado a todos e um bom retorno às nossas casas.